Abra comigo rapidamente a palavra de Deus. Eu quero fazer uma reflexão para a gente poder ir para a classe. A reflexão está em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 10. Êxodo 32, versículo 10. Antes da leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta para toda a igreja. Você é uma pessoa flexível? Ou você é do tipo que quando quer uma coisa tem que ser só aquilo? Você é uma pessoa flexível? Eu quero falar nesta manhã sobre soberania flexível. Só para os irmãos entenderem o contexto. O povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando este bezerro, e a ira de Deus se acende contra o povo de Israel. O versículo 10 então diz, o que diz o versículo 10? Agora pois, vamos ler juntos? Agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Só Deus falando com Moisés. Deus está dizendo que Ele quer consumir o povo. E Deus é soberano e pode. Pode consumir, pode destruir, pode liquidar, aniquilar. Agora, irmãos, o que esse texto me fala profundamente é que este Deus soberano, que está irado, está no seu furor e querendo consumir aquela nação, aquele povo, de repente, versículo 11, o que é que acontece? Versículo 11, porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Moisés questiona por que o Senhor está tão irado, por que o Senhor está tão furioso? Versículo 12, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha o que Moisés está dizendo para Deus. O que é que o Egito vai dizer de ti? Qual era a intenção de Deus? Era tirar o povo do Egito para matá-los, para consumi-los. E aí Moisés vai dar uma palavra para Deus. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meu irmão, olha a intimidade de Moisés com Deus, olha a maneira como Moisés estava falando com Deus. Versículo 13 tem um argumento de Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, e de que tenho falado para que a possuamos por herança eternamente. E aí Moisés faz Deus lembrar da sua aliança. Olha o que aqui diz o versículo 14. Vamos ler juntos o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Soberania flexível. Deus ia consumir, destruir o povo. Aí Moisés suplica a Deus, Moisés argumenta e Deus volta atrás. E Deus resolve não consumir. Soberania flexível. Meus irmãos, eu me impressiono com esse Deus. Deus que pode tudo. Deus soberano, tão grandioso, que toma decisões, que decide consumir o povo, destruir o povo. De repente, um homem ora, suplica, e Deus resolve mudar. Soberania
flexível. Repita isso comigo. Soberania flexível. Deus é flexível. E Deus decidiu não mais destruir o povo. Por causa da súplica de Moisés, por causa da oração de Moisés, por causa do argumento de Moisés. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, tão soberano, é flexível. O que às vezes me impressiona é que eu vejo, às vezes, no nosso contexto, no nosso meio, pessoas que não são flexíveis, que não aceitam, às vezes, uma opinião, que às vezes não consegue mudar de atitude, não é flexível. Eu me lembro quando estava pastoreando na igreja de Bonito, nós estávamos com um projeto, e um irmão perguntou para mim: pastor, o senhor acha que vai dar certo? Eu disse: meu irmão, a gente só sabe quando fizer. Às vezes a gente não quer nem fazer experiência, a gente já queima, não é? Irmãos, nosso Deus é flexível. Será que nós somos? Soberania flexível. E graças a Deus que Deus é flexível. Se Ele não fosse, irmãos, se Deus não fosse flexível com você, se Deus não fosse flexível comigo, Ele já tinha me consumido. E a palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Me admira, às vezes, algumas pessoas que não são flexíveis, que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela opinião, porque se não for... Eu já participei de eventos, de momentos em que pessoas, porque as suas opiniões não valeram, não prevaleceram, se arrancaram, se levantaram abruptamente. Isso é deselegante. Eu me lembro que estava numa reunião e um pastor estava ali, discordou de algo e ele gritou, e ele gritava bem forte: tô fora, e se levantou e saiu. Eu achei aquilo vergonhoso. Isso é papel de tolo, isso é papel de insensato, isso é papel de estuto, isso não é papel de gente educada, de gente sadia, de gente saudável. A gente tem que ser flexível, irmãos. Nem em todo lugar a nossa opinião vai prevalecer. Tem horas que a gente tem que ser flexível. Claro que a gente não pode ser flexível nas questões absolutas. O que é absoluto é absoluto, mas tem questões que a gente tem que ser flexível. Porque a gente põe uma mesa num lugar, a gente não pode tirar mais nunca, porque o doador da mesa deu, então não pode ser mais tirada dali. Quer dizer, isso é de uma insensatez muito grande. Nosso Deus é um Deus sábio, nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Tem horas que a gente tem que ser flexível, tem horas que a gente tem que ser flexível na liturgia da igreja, tem horas que a gente programa uma coisa. Osés de Paulo, ele dizia o seguinte: o maior desprogramador de programa é o Espírito Santo. Às vezes a gente programa uma coisa e de repente o Espírito de Deus nos direciona a uma outra coisa, e a gente tem que ser flexível. Irmãos, eu me arrependo de um dia que eu preguei uma mensagem que não era para pregar, não foi nesta igreja. Não era para eu ter pregado aquela mensagem. Mas eu não fui flexível. Eu preparei a mensagem, levei a mensagem, preguei aquela mensagem, mas lá no meu íntimo eu sabia que não era aquela mensagem, que não era de Deus, e eu preguei, e quanto mais eu pregava, pior eu ficava, e não alcancei nada. E eu tive que aprender a ser flexível. Irmãos, às vezes a gente tem que ser flexível. Como Deus, aprender com Deus. Aquele povo tinha feito um bezerro de ouro, merecia ser aniquilado, destruído, consumido. E olha que a proposta de Deus é esta: olha, eu consumo todo mundo, destruo todo mundo, mas eu preservo a tua vida, Moisés. Olha aí no verso 10, ele que diz que vai preservar
eu farei de ti uma grande nação. Então Moisés é o seguinte: eu preservo você, tua família, e farei de ti uma grande nação. Moisés poderia ter dito: oh, que coisa boa mesmo, oh, esse povo dá trabalho demais, acaba logo com essa raça. E aí Moisés não vai suplicar, vai argumentar para Deus não fazer aquilo, e ainda diz: Deus, se arrependa disso, desse mal que o Senhor intenta fazer. Irmãos, veja que coisa fantástica esse texto nos ensina. É a soberania flexível. É claro que há coisas, como eu disse, há absolutos que a gente não pode abrir mão. Mas há coisas, irmãos, que a gente tem que ser flexível. Senão a gente arruina. Como comunidade, como igreja, a gente tem que ser flexível. Há coisas que talvez a nossa opinião não seja a máxima. A máxima opinião. Talvez a nossa opinião não seja certa. E a gente tem que pensar num todo, numa comunidade. Então nós temos que ser flexíveis. Há horas que a gente tem que mudar. Tem horas. Porque, irmãos, olha, o que estraga às vezes, muitas vezes, as nossas igrejas, é que falta essa flexibilidade por nossa parte. Aí aquela coisa já é ultrapassada, mas não é porque foi daquela época, tem que ser. Não, irmãos, quem gostaria de voltar ao retroprojetor? Não dá mais. Tem coisas que não dá mais para voltar. Quem aqui poderia dizer: vamos acabar com o celular? Não é verdade? Dá. Não dá. Não tem mais. Não vamos acabar com a internet. Não dá mais, irmãos. Não tem mais como. Não, é bom se fosse. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então a gente tem que ser flexível. Dá para a gente usar a máquina de datilografia? É complicado, não dá mais, então isso passou. E aí a gente tem que ser flexível com o tempo, com a geração, entender. Mas às vezes a gente é tirano e a gente não é flexível. E eu lamento profundamente, porque eu já vi tantas pessoas talentosas que abandonaram os cargos, funções, deixaram de servir porque não foram flexíveis, porque não entenderam. Por favor, meu irmão, minha irmã, seja flexível. Às vezes a gente tem que ser flexível dentro da nossa casa, com nossos filhos, com nosso cônjuge. Temos que ser flexível na igreja, porque irmão, se a gente ficar levantando a bandeira de Hitler, não dá certo não. E o que foi que deu Hitler? Adiantou tanta tirania? Não adianta, irmãos. Estes brados da tirania não resolveu em nada. A gente tem que ser flexível, entender o outro, as dores, as lutas, as limitações, a nossa natureza. Há pessoas que levantam a voz como se elas não pecassem, como se elas não errassem. Meu irmão, Deus conhece os bastidores da alma de cada pessoa. Deus sabe quem nós somos. E há dias que nós somos igual a lua nova, temos mais trevas do que luz. Então nós temos que ser flexível, entendendo. Eu quero terminar, irmãos, que uma coisa que me assustou, um dia eu estava numa reunião do conselho em Curitiba, e nós tínhamos que tratar de um irmão que tinha fornicado, que tinha se deitado com a esposa, com a namorada, e a gente tinha que tratar da disciplina. E nós tratamos com muita caridade, com muito amor, com muita misericórdia, e fomos tratando. E um dos presbíteros, meus irmãos, olha, foi assim cruel com aquele jovem, mas cruel mesmo. Ele partiu para aquele jovem assim, uma decepção, e o coitado já estava arrasado pelo pecado, por estar ali. Ele arrasou com aquele jovem, acabou. E eu fiquei assustado, porque eu não esperava isso dele. Isso é uma decepção, você é uma vergonha para a nossa igreja, mas disse muita coisa. E eu fiquei assustado. O conselho ficou assustado. Meus irmãos, e depois da reunião do conselho, fiquei pensando, por que ele foi tão grosseiro, tão estúpido com esse jovem? Irmãos, e dias depois eu descobri que quando ele se casou, a esposa dele estava grávida.
Ele não tinha autoridade nenhuma, ele deveria ter sido o mais sensível de todos, ter compreendido, ter entendido que ele fez a mesma coisa. Ele fez, e foi o interessante, que eu acho que dentro da psicologia tem uma explicação isso. Quer dizer, ele foi o mais bruto, o mais estúpido, o mais ignorante, o mais insensível, quando ele, no passado, tinha feito pior, porque até a menina ficou grávida, e nesse caso não tinha engravidado. E ele teve que se casar às pressas para poder assumir, porque a moça tinha ficado grávida. E era para ele entender, mas ele não. Eu não sei se ele se viu naquele rapaz, e talvez o que não disseram para ele, agora ele quer dizer para o rapaz. Parece que ele projetou no rapaz aquilo que ele era, aquilo que ele fez. Meus irmãos, foi de uma inflexibilidade muito grande. Meus irmãos, nosso Deus não é assim. Deus não é assim. Isso é nossa natureza, isso é nossa carnalidade. Ai de Israel, ai desse povo, se Deus não fosse flexível. Por favor, meu irmão, aprenda a ser flexível. Nem sempre você tem razão. Nem sempre sua opinião é a melhor. Se nosso Deus, sendo soberano, é flexível, quanto mais nós. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Soberania flexível.